Salve rapaziada, JG aqui. Vamos estar reagindo aí a E se o Papyrus sobrevivesse? Diz BLF Papyrus explicado. E é uma recomendação da Ariana. Então vamos ver lá, né? Como que seria se o Papyrus sobrevivesse? E como que isso poderia acontecer? Vamos descobrir também. Bora pro react. 1, 2, 3 e... play. Olá, Undertalizados, tudo bem com vocês? Aqui é o Tudo Peter bem. e hoje eu tô aqui pra mais um vídeo. E bem, pessoal, nesse vídeo eu tô finalmente pra explicar mais uma fangame de Undertale. Na verdade, fangame entre aspas, porque meio que começou não sendo uma fangame, mas aí depois fizeram uma. O ponto é que, tá, se quiser considerar, considera. E meus últimos 2 vídeos sobre fangames no geral, que é o que eu vou classificar esse vídeo, deram bastante certo e eu fico muito feliz com isso. Na verdade, foram os vídeos com mais sucesso do canal. O primeiro e o segundo. O ponto é que nesse vídeo eu tô pra explicar mais uma fangame, que é uma que eu gosto muito. E se duvidar, foi a primeira que eu conheci. E depois de, acho que Uniswap foi a primeira AU que eu cheguei a conhecer. E estaremos falando aqui sobre o Disbelief Papyrus. Exato. O Papyrus que teve que assumir o lugar do Sans. Exato. Mas como que foi essa o rap dele lá. Como que surgiu a ideia dessa U? Bem, a gente vai ver isso exatamente nesse vídeo. Então, ele se você tenta ser mal e não consegue, né, velho? Um lanchinho e vamos nessa. Bem, vamos começar falando sobre como surgiu o conceito do Disbelief Papyrus. Exatamente, como que surgiu essa ideia para a gente chegar nessa U que temos hoje, que é uma luta de fãs que tem 4 fases, tem uma historinha bem definida e etc. Bem, na verdade, o Disbelief Papyrus tem uma origem com uma fangame realmente, afinal, o Disbelief Papyrus realmente começou com uma fangame, depois foi para uma fan animation de fan battle. Tem tipo um jogo de Undertale, tipo um mod que é tipo Papyrus totalmente mal. Porque depois eu tava vendo ali, tá ligado? Fangame, ele mostrou. dessa fan animation. Mas qual que foi a primeira fangame feita do Disbelief Papyrus? Como que foi isso daí? Bem, pessoal, é uma fangame um tanto simples, mas que tem algumas mudanças. Mas a primícia continua exatamente a mesma. A fangame é mesmo um outro jogo. A fangame inicial que basicamente desencadeou o Disbelief Papyrus, na verdade tem exatamente esse nome, e o negócio é que essa fangame meio que tem algumas diferenças. Bem, a história dela é bem simples. Papyrus estava, sei lá, falando com o humano na hora que ele seria morto na Rota Genocida, e na hora do ataque Sans aparece exatamente na frente. E logo, Sans é quem morre e não Papyrus. Bem, eu acho que isso não faria muito sentido, levando em conta que eles ainda estariam em uma luta, então é só o humano matar o Papyrus em seguida. Então, sorte que corrigiram isso, vocês vão ver. Mas o ponto é que basicamente nós temos um Papyrus que meio que não sabe o que vai fazer da vida, meio que não sabe o que vai fazer, tipo, pra parar o humano. Então, imagina ver o irmão dele morrer na frente dele. E aí, tipo, não vai saber o que fazer, tá ligado? Tu vai ver e tu não vai acreditar no que tu tá vendo ali, velho. Só vai um monte de ideia na tua cabeça, mas tu vai ficar parado ali. Então, nesse caso, ele só pega a jaqueta do seu irmão e inicia uma luta. Na luta, ele simplesmente fica suando e ele esquiva dos ataques, ao contrário do Disbelief Papyrus que conhecemos, que defende os mesmos. O ponto é que esse Disbelief Papyrus desvia, mas o fim da fangame aparentemente tem um envolvimento com o Gaster, que, sei lá, crasha o jogo. Acontece que o Gaster interrompe toda essa batalha e a fangame acaba. Mas foi só um Papyrus que o Sans apareceu na frente do ataque, sobreviveu e ele que lutou com o humano. Mas é muito simples, não tem nada demais. Mas essa foi a ideia base pra gente ver o Disbelief Papyrus que temos hoje em dia, que é realmente muito bom e tem uma história muito bem feita. E qual é essa história? Bem, vamos contar ela agora. Bem, a história de Disbelief Papyrus começa em uma rota genocida, mas não a primeira, uma de várias, exato. O humano dessa linha do tempo já havia cometido rotas genocidas diversas vezes, aniquilado o subterrâneo diversas vezes, e ele estava basicamente vencendo tudo, passando por cada boss e matando o subterrâneo sem nenhum problema. Em um ponto, Sans, que nessa ou se lembra de cada reset detalhado
detalhadamente, cansou disso. Ele cansou de ver seu irmão virar poeira. Ele cansou de simplesmente ver tudo acontecendo e ele não poder fazer nada. Então, qual que foi o pensamento do Sans? Eu tenho que fazer algo diferente. Eu não posso deixar meu irmão morrer de novo. Eu não aguento mais isso. E nisso, o Sans basicamente falou pro Papyrus que ele cuidaria do humano em Snowdin. Não era pro Papyrus lutar com o humano, não era pro Papyrus tentar persuadir o humano, era pro Sans ir lá no lugar do Papyrus. Ele disse que ele simplesmente cuidaria bem do humano e que daria tudo certo. Agora sabemos que não. O ponto é que o Papyrus obedeceu e ele decidiu apenas ir pra casa ou algo assim. Caraca, então o Sans foi quem encontrou o humano na passagem de Snowdin pra Waterfall. E o que aconteceu lá é bem simples. O Sans tentou matar o humano, como todas as rotas genocidas. Mas ele morreu. E nesse caso foi o Papyrus que infelizmente teve que ver todos os seus amigos morrerem. Possivelmente ele encontrou o casaco de seu irmão jogado no chão, cheio de poeira, e ele só provavelmente ficou absurdamente mal. E nisso o Papyrus pegou o casaco de seu irmão e começou a usar como uma homenagem ao seu falecido irmão. Contudo, não parou por aí. Papyrus viu todo mundo que ele conhecia ir à morte. Ele viu... Papyrus sorrindo é foda, mas ele sério, mano. Olha aquela imagem ali da esquerda, tá ligado? Undyne, a pessoa que ele mais admirava, uma forte guerreira, frio demais, morrer. Ele passou por um mal psicológico absurdo. E nisso ele tirou uma conclusão. Seria ele que teria que parar o humano. Então, ele ativou seu olho laranja. Exato. O Papyrus nessa ult tem o olho laranja, enquanto o Sans tem o seu olho azul ciano, provavelmente. O ponto é que Papyrus ativou esse seu olho laranja e nesse caso simplesmente decidiu que seria ele que iria julgar o humano dessa vez. Seria ele que traria o tempo ruim pro humano. E foi isso que aconteceu. Bem, nesse caso foi Papyrus que enfim encontrou o humano na sala de julgamento. E ao contrário do Sans, que simplesmente sabia do que estava rolando, sabia do que ele ia fazer, o Papyrus ele não sabia ao certo se era correto. Papyrus foi, tipo, pelo pensamento dele, mas tipo, chegar ali e fazer o que tu pensou é difícil, ainda mais pra ele, tá ligado? Ele ainda tinha piedade. Como o próprio Toby Fox confirmou, ele quer, mas na hora ali sempre vai ter piedade, não importa o quão cruel a pessoa seja e o que ela tenha feito. Lá no fundo, a piedade do Papyrus sempre se manterá. Ele sempre será o monstro mais bondoso de todo o subterrâneo. Então o Papyrus, não compreendendo tudo que o humano fez, simplesmente perguntou: por quê? Por que carambas o humano literalmente matou todo mundo? Por que ele faria isso? Então o Papyrus mandou o seu último discurso antes de iniciar a batalha. Ele falou: eu entendo como você deve estar se sentindo. Você provavelmente está confuso, perto de uma pessoa na sua frente que quer te machucar. É isso que você deve estar sentindo agora, porque o Papyrus iria querer machucar o humano. Enfim, a luta iniciou, e Papyrus disse que ele daria uma lição no humano. Ele iria disciplinar o humano e ser como um professor, basicamente. E ele só queria fazer o humano mudar de ideia. Logo, a opção de poupar é sempre viável a luta inteira, porque o Papyrus, ao contrário do Sans, tem piedade e ele só quer que o humano mude. Mas isso acaba que pode ferrar bastante nosso querido grande Papyrus. A luta vai rolando, o Papyrus vai simplesmente enfrentando o humano, falando que o humano matou todos que ele amava, não entendendo por que o humano fez isso, falando que o humano realmente não tem coração, até que chega em um ponto onde o Papyrus cansa. Exato, ele tava com uma lágrima em um de seus olhos e ele tava com seu olho laranja flamejante, muito mais que o do Sans. Então nesse caso, ele tava até que bem poderoso, os ataques dele foram bem intensos, mas realmente ele cansou. E o Papyrus simplesmente caiu no chão, dizendo que tem falta do Sans e que não quer fazer isso. E ele deu a chance do humano mais uma vez poupar ele, mas o humano
atacou o Papyrus. E nisso o Papyrus disse que o humano ele não quer fazer aquilo, tá ligado? Mas não tem outra opção. O Papyrus e eles podiam acabar com tudo isso. Mas o humano continuou atacando. Até que chegou em um ponto que o Papyrus ficou chegando no limite dele. O humano continuou atacando. Até que o osso que o Papyrus usa para se defender dos ataques, afinal ele não esquiva, se quebrou. E nisso que ele se quebrou, o Papyrus ficou exatamente furioso, absurdamente irritado e cansado daquilo. Papyrus, então, nesse momento de ódio dele, decidiu apenas ser agressivo. Ele cansou de poupar o humano. Ele cansou de dar opção de piedade. Ele ficou absurdamente irritado. E logo seu osso partido no meio foi segurado nas suas duas mãos. Ele ainda podia defender ataques. Contudo, ele agora cruzaria os ossos como se fosse um X para fazer isso, no caso. O ponto é que agora o Papyrus estava absurdamente irritado. E o humano achava aquilo absurdamente satisfatório. E logo, ele apenas dizia que o Papyrus nunca seria um guarda real decente, que o Papyrus sempre falharia, e o Papyrus ficava cada vez mais furioso. Ele ficava muito irritado e ele só queria acabar com aquilo de uma vez por todas. Mas tá cansado daquilo, né, velho? Onde o humano tava sem saída. E o humano quer porque quer brigar. Intensos, o Papyrus seria capaz de fazer um Geyser Blaster que iria matar o humano. Mas nisso que ele fez esse Geyser Blaster, ele viu que ele não conseguia. Ele viu que ele ainda tinha piedade. Ele viu que não dava, que ele nunca seria mal o bastante para tirar uma vida. Então, nesse peso de uma vida, imagina. O Papyrus apenas como é o Papyrus viver com o peso de uma vida. Ele sentia a falta de seu irmão. A vida inteira. Ele sentia a falta de todo mundo que o humano tirou da vida dele. Ele não queria estar fazendo esse papel. Ele não queria estar sendo quem vai ter que julgar o humano. Mas ele foi destinado a isso. Pior que é a pior pessoa, né, velho? Até que dentro da alma do Papyrus, algo começou a ressoar. A força dele começou a ressoar dentro dele, mas em forma de alguém bem familiar. Exato. E aí, o nosso velho amigo Sans. Papyrus começou a ter Sans ressoando dentro dele. E nisso que ele começou a ter Sans ressoando dentro dele, ele começou a simplesmente ficar sentindo que o Sans estava lá. E nisso, ele perdeu completamente o juízo. E agora, Sans aparentemente havia revivido. E Papyrus simplesmente começou a ficar insano. Ele tava meio que sem, digamos que, nenhuma calma. Ele tava muito irritado, muito histérico, agindo como se fosse Undyne, sabe? No momento mais ódio dele, ele começou a ficar muito histérico. E o Sans tava sendo o Sans que a gente conhece, entre muitas aspas. Quer dizer, Sans agora tinha voltado. E ele e Papyrus estavam juntos tentando matar o humano. Contudo, o Sans não era o Sans que a gente conhecia muito bem, não. O Sans normalmente nas rotas genocidas era bem sério, mas agora o Sans estava fazendo piadinha, simplesmente não levando muito a sério. Porque parecia que aquele Sans não era realmente o Sans que a gente matou, mas o Sans na visão do Papyrus de como seria seu irmão agindo. A visão preguiçosa que seu irmão tinha. Afinal de contas, basicamente o Papyrus viu que Sans que o Papyrus sente saudade, né, velho? Que ele nunca faria na rota genocida. Ou seja, obviamente aquilo era o Sans na visão do Papyrus sobre ele. O Papyrus tá muito confuso. Realmente. Mas afinal ele tava ali ou não? Bem, a gente vai saber disso em breve, porque Papyrus com o tempo, após ataques bem loucos, tipo, que porra é? O ponto é que o Papyrus ele começou a ressoar novamente dentro dele. Ele começou a trazer mais alguém de volta, porque ele via que o Sans não tava levando aquilo muito a sério. Então ele trouxe Undyne de volta. Meu Deus. Os três formaram um trio. A Undyne também tem um olho diferente. Os que causariam o inferno do humano. E a luta começou a rolar. Os ataques cada vez piores, combinações, defesas com escudo contra ossos, e aquilo tava ficando cada vez mais louco. Mas até que em um ponto, Sans acabou citando que eles não eram reais. Como muitos suspeitavam, Sans não estava agindo como o Sans que realmente conhecíamos. Logo, obviamente, não era o Sans realmente revivido. Undyne até que estava agindo, mas ela estava destemida até demais, como se fosse uma visão de alguém que idolatra ela. Ela não estava séria, como vemos na Rota Genocida. Ela estava dando diálogos, chamando o humano de punk, nerd, esse tipo de coisa. Contudo,
tudo, Sans cita que eles não são reais, que é tudo imaginação do Papyrus. Mano. E Papyrus escuta aquilo e logo cai a ficha que eles não eram reais. E que o humano tava quase morrendo pra uma ilusão. Não sei como, mas o humano tava quase morrendo pra algo que nem existia. Enfim, o Papyrus se viu sem chão novamente. Se viu sem teto novamente. Ele ficou caído. Ele não tinha mais nada. Tudo que ele achou que motivava ele não era real. No fim, ele estava sozinho, querendo ou não. Até que ele decidiu uma coisa. Ele não lutaria mais se baseando em ninguém. Como assim? Bem, pessoal, podemos analisar que na fase 1, o Papyrus julga o humano como algo que não existe. Ele julga simplesmente como um professor com melancolia extrema. E esse não é o Papyrus que a gente conhece. Na fase 2, ele julga como se fosse o Sans. Exato. Ele julga como se fosse o Sans, dando ataques, não dando piedade. Mesmo o Sans sendo até que calmo, entre aspas, o Papyrus não dá piedade. O Papyrus ataca sem hesitar. Na fase 3, nós vemos o Papyrus agindo que nem Undyne. Agora sim, realmente irritado, realmente todo histérico, como Undyne. Na fase 1 e 2, ou seja, nós temos o Papyrus agindo como Sans. Na fase 1, o Sans meio calmo, melancólico. E na fase 2, o Sans que a gente conhece, só que versão Papyrus. Na 3, ele age como Undyne. Mas ele viu que ele não devia agir como ninguém. Que ele devia ser ele mesmo para tentar parar o humano, para tentar poupar o humano e fazer ele mudar de ideia, porque o Papyrus não vai aceitar ter que matar alguém, não importa quantas atrocidades essa pessoa tenha feito, ele vai continuar poupando, porque ele sempre vai ter o perdão dentro dele. Então o Papyrus decide simplesmente agir, mas não como Sans, não como Undyne, não como qualquer outra pessoa, sendo ele mesmo, para parar o humano de uma vez por todas. E assim iniciamos a fase 4. Na fase 4 nós vemos algo bem digno de Papyrus. Ele joga as coisas que ele joga na luta original dele. Simplesmente joga bolas. É um negócio completamente dinâmico, mas até que bem divertido de assistir, porque eu joguei isso e eu só ainda não zerei essa fangame por causa dessa... Enfim, o ponto é que, basicamente, o Papyrus estava agindo como ele, mas ele sempre dava uma pausinha para perguntar se o humano tinha desistido, se o humano podia finalmente poupar o Papyrus e eles podiam acabar com aquilo. Mas com o tempo, simplesmente não dava mais certo, o humano não desistia, o humano persistia. E nesse caso, o Papyrus em um ponto só dá um discurso, dizendo que o humano pode poupar ele, que o humano pode ter um caminho bom. Mas o humano, assim como na maioria das fangames de Rota Genocida, na maioria das AUs, não tem a mínima piedade e ataca o Papyrus. Mas ele não simplesmente ataca, ele vê o crânio do Papyrus no chão e ele não deixa o crânio virar poeira, o que aconteceria. Ele começa a esfaquear e Papyrus começa a dizer que vai confiar no humano, que o humano pode mudar, mesmo o humano tendo torturando o Papyrus. Ele ainda diz que o humano pode mudar, ele ainda acredita no humano. Mas acreditar é pouco, porque o humano mata o Papyrus. E no fim, os esforços do Sans para alguma coisa mudar não serviram para nada. Ele só fez seu irmão ter a sua inocência corrompida em uma rota onde ele teve que ver todos morrerem. Mas no fim, o humano apenas prossegue. E vemos que Papyrus teve o mesmo destino que Sans, só que de um jeito muito mais agressivo. E esse foi o fim do grande Papyrus. Sans. Bem, pessoal, Disbelief Papyrus é uma fangame absurdamente incrível. Ela foi a pioneira pra essa coisa de fandom muito bem feita, e eu gosto muito de tudo isso. Contudo, é meio óbvio que o Papyrus, infelizmente, traz uma lição meio ruim pra gente. Ele traz uma lição que serve, mas é bem fato, uma lição que eu percebi. O ponto é que o Papyrus basicamente mostra que nem sempre se pode ter piedade. Tem pessoas que não vão mudar, querendo ou não. Tem pessoas que vão continuar sendo horríveis, não importa o quanto você tente poupar, tente se esforçar para perdoar essa pessoa. Óbvio, tem pessoas que cometem erros horríveis, tem pessoas que fazem erros momentâneos ou erros que duram muito tempo, mas a questão é se a pessoa vai se arrepender, e você tem que ver se a pessoa realmente vai se arrepender para poder perdoar a pessoa, o que não foi o caso. O Papyrus, infelizmente, quase todas as AUs, ele perdoa, literalmente morreu, ele poupa todo mundo, e ele continua sendo o monstro mais gentil do subterrâneo. E isso é amável, mas ainda assim,
prejudica ele. E você para pra pensar, quantas pessoas são prejudicadas por serem piedosas demais, às vezes com pessoas que não merecem? Esse é o caso do Papyrus. Ele tentou a todo custo poupar o humano. Em todas as fases dele, ele só não matou o humano, basicamente, por conta de que não dava. E só mostrou, né, que tem pessoas que, mesmo fazendo várias coisas, né, que no caso o Papyrus literalmente tentou matar ali, sei lá, umas 3 vezes, e não mudou de ideia nisso. Aí depois ele tentou mudar no jeito dele ali, né, e também não conseguiu. Então tem pessoas que só na 4, nada vai mudar ela, tá ligado? Que ele poupou o humano a fase inteira, que, cara, ele morreu. É simples. O Papyrus acaba que simplesmente tentou poupar o humano, mas ele nunca vai ser que nem o Sans. Ele não vai levar o negócio tão a sério como o Sans. E ele, no fim, não é o juiz que o Sans foi. Mas ele tentou. E o que importa é que o Papyrus tentou poupar o humano, tentou continuar o que o Sans começou. Mas no fim não deu certo. No fim, nada mudou. E tudo continua sendo a mesma coisa. Mas é basicamente isso, pessoal. Disbelief Papyrus também tem várias variações. Tem variações de Underfell, Underswap. Eu vou dormir em paz sabendo que se o Papyrus quisesse, ele matava assim Papyrus realmente foi um pioneiro muito grande e uma fangame barra fan-animação sensacional, onde depois de virar uma fan-animação tivemos uma fangame que é muito bem feita, que tem achievements, que é muito boa. Se duvidar, é uma fangame mais bem trabalhada que eu já vi na minha vida. Pode até não ser minha favorita, porque esse cargo tá pro Undertale Last Breath, mas é uma fangame muito bem trabalhada, que vale muito a pena jogar. Enfim, pessoal, essa é a história de Disbelief Papyrus, a história onde o Papyrus é quem enfrenta o humano. O que vocês acharam? Dá a opinião de vocês aí nos comentários. Achei bom. Porque eu gosto muito dessa fangame, ela tá muito tempo. É bom, né, velho? É sempre bom ver o Papyrus e o Sans. Eu espero ter gostado do vídeo e até a próxima. É isso, rapaziada. Eu gostei muito dessa rota aí, que se o Papyrus sobrevivesse e mesmo assim o humano ganha. Mas eu tô feliz ali. Porque se ele quisesse, ele matava ali, como ele disse uma hora, que o humano tava assim de vida. Só que daí ele descobriu que eram só ilusões da cabeça dele. E aí ele ficou mal, né? E decidiu que ele ia lutar sendo ele mesmo. Que isso eu achei muito foda também. Mano, é um bagulho... Tipo, não tem erro, mano. E é um jogo... É tipo um jogo simples, só com uma história sinistra, mano. Mano, isso serve de aprendizado tanto pra filme quanto pra jogo, tá ligado? Tendo pouco dinheiro, tipo, tu consegue fazer algo insano, velho. Insano demais. E Undertale é incrível, né, rapaziada? Quem gostou aí, deixa o like, se inscreve, comenta e até a próxima.